Então, sim, o neoclassicismo, que é justamente um movimento artístico que acompanha o movimento filosófico iluminista, também chamado arcadismo, vai retomar esse estilo de produção escrita da metodologia greco-latina, sim, épica. Então vamos voltar com poemas, sim, poemas com uma métrica particular, sim, com uma rima particular, onde aparece a figura do herói e seu caminho, sim. Isso é tudo que vocês já conhecem, sim, porque já atravessaram essa disciplina e é hora agora de retomar essa informação para compreender melhor na hora de fazer a leitura, sim? Bom, esse movimento artístico e literário foi formado por artistas e intelectuais que combatiam duas coisas. Por um lado, a mentalidade religiosa católica que estava sendo muito violenta no momento em que surge o barroco, o movimento barroco. Então, eles combatiam essa mentalidade e com isso a toda a arte que se produziu no movimento barroco, sim? Então, com isso que pretendiam resgatar o racionalismo, sim? A ideia de que o pensamento ou a razão seja maior que esse poder que exerce a igreja sobre o divino, sim? Então, o racionalismo e também esse equilíbrio com o classicismo do século XVI, que é esse que eu falava quando eu explicava o neoclassicismo, sim? Essas duas coisas eles colocaram. Quando surge esse movimento no Brasil? Entre o século XVIII e XIX, sim, aqui tem os anos 1768 e 1836, entre esses dois anos, sim? E por que arcadismo? Sim, o que significa arcadismo? É uma cidade que pertencia a Roma, que se chamava Arcádia, sim? E é ali onde surgiram muitos pensadores e escritores com essa finalidade de ir contra essas duas questões, a mentalidade religiosa e a arte barroca, sim? Então, esse nome dessa cidade romana foi que deu lugar ao nome do movimento, sim? Bom, qual era a intenção em si do arcadismo, e principalmente o arcadismo aqui no que é a América? A idealização da vida no campo, sim? Fugir da civilização. Por quê? Porque os pensadores do movimento, eles colocaram a ideia de que a civilização, sim, a civilização que vinha da Europa, com essas novas ideias, principalmente da igreja, né, fazia com que o ser natural seja corrompido. Então, nesse momento do arcadismo, os seus ilustres, né, o que tentaram é levar as pessoas de novo ao natural. Por isso é que idealizavam a vida no campo, sim? A estética desenvolvida nessas academias de poetas passou a ser chamada de arcadismo, idealização da vida no campo. E aí vocês têm uma pintura que pertence ao arcadismo, que dá para ver justamente, e também tem aí um fragmento de uma poesia que diz: aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça, sim? E aí dá para ver justamente essa questão de voltar ao natural, sim? Que a civilização não corrompa o social. E bom, que se utilizava nesse movimento na hora de produzir, sim, principalmente quando falamos da literatura em si, convenções clássicas, sim, que devêm justamente do greco-latino. Uso de personagens mitológicos, sim, alegoricamente. Então, não aparecia na escrita não aparecia uma figura que esteja perto do leitor, sim, como de ser uma pessoa comum, né? Senão que aparecia uma personagem mitológica, sim,
justamente com esse retorno ao clássico. Bucolismo e pastoralismo, onde o eu lírico era um pastor e a mulher amada uma pastora. Dentro desse idílio se dava o desenvolvimento em si da história, sim? Locus amoeno, sim? Um lugar ameno, idealização da natureza como lugar perfeito. Fugir urbem, sim? Fugir da cidade. Cidade é igual a sofrimento e corrupção dos homens, por isso tem que fugir daí. Áurea mediocrita, mediania de ouro, sim? Uma expressão de Horácio que foi um pensador grego também, e justamente fala da áurea, sim? Uma questão da áurea. E o estoicismo, que é o desprezo dos prazeres, do luxo e das riquezas, sim? Justamente essa é uma grande crítica ao barroco que colocou muito, que é uma crítica atual, né? A questão do ouro, foi a época em que o Brasil extraiu, claro que não os brasileiros, os portugueses extraíram o ouro da terra nativa, natural, então daí surge essa questão do estoicismo. O barroco enriqueceu muito a igreja, sim, então agora é hora de ficar fora disso, sim? Quais são algumas características desse movimento arcade ou do arcadismo? O pastoralismo, sim? Celebração da vida pastoril, eterno idílio entre pastores e pastoras, sempre dentro desse cenário, dentro desse contexto. Bucolismo, adequação do homem à harmonia e serenidade da natureza. Nativismo, que isso não se importa muito. Subjetividade, exploração satírica da realidade burguesa, sim? Satírica é importante porque justamente vamos ver essa transformação da burguesia e é por isso que aparece também esse tom satírico de como o poder também foi mudando, fazendo com que a burguesia cresça, sim? Bom, universalismo e respeito às formas que eram empregadas na escrita clássica, sim? Por isso que eu falava com o neoclassicismo, a figura épica, sim, na hora de produzir literatura. Preferência pela cultura clássica, a adoção de pseudônimos pastoris. Isto é interessante porque os escritores não assinavam com o seu próprio nome a sua produção artística, senão que colocavam um pseudônimo que quase todas as vezes era um nome mitológico também, sim? Não era conhecida a identidade do escritor. Bom, especificidades do arcadismo brasileiro, sim? O que se faz? Se introduz a paisagem tropical, sim? Que é justamente o que se ressalta nessa época. Episódios da história da colônia em poemas heróicos, sim? Tanto quanto o classicismo. Utilização do índio como tema literário, e daí o nativismo, sim? Colocar a natureza e ao homem natural no foco, sim? Prenúncio dos motivos nacionalistas do romantismo, sim? Esse movimento vai dar o lugar depois ao romantismo com características semelhantes. Que tipos de poesias foram produzidas dentro desse movimento? A poesia lírica, sim? Onde, nesse caso, a poesia lírica vai estar entre si, seria uma fronteira bem marcada entre o barroco e o romantismo, porque não deixa de ter características de cada um desses dois movimentos. Por isso que não utilizamos muito essa poesia, já que nos interessa muito mais a épica, sim, a poesia épica. Mas, dentro desse tipo de poesia, os escritores brasileiros que se consagraram foram Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto e Caldas Barbosa. Todos eles assinaram só o pseudônimo, sim? Só depois foi conhecida a sua identidade. A poesia satírica, sim, como eu também contei,
essa necessidade de colocar o satírico como recurso para explicar esse ascenso da burguesia, através de cartas, sim, cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, que colocavam o inconformismo dos moradores da colônia com essa novo estilo de vida colonial, sim, uma denúncia contra a administração portuguesa, sim. E por último, o que nos interessa, que é a poesia épica, que nesse caso vamos conhecer duas obras, uma de Basílio da Gama, Uruguai, e outra de Santa Rita Durão, Caramuru. E com essas obras vamos ir no que seria o indianismo, sim? Outro dos tópicos que nos interessa na hora de conformar essa nossa literatura brasileira. E o que acontece com esse indianismo? Sim? O índio se torna o personagem principal, sim? Por quê? Por sua característica natural, porque é bom selvagem, sim, porque não é corrompida pela sociedade. E por quê? Porque nesse momento, sim, era necessário colocar uma figura heróica. Na literatura medieval existia um herói através do cavaleiro, sim? E nesse momento, na literatura também era necessário colocar a figura de um herói, sim? Já que estava copiando o estilo clássico. Então, na procura do herói que possa representar ao Brasil, é que se coloca ao índio, o índio fiel ao dono, fiel ao branco, sim? O índio leal, o índio que trabalha, o índio que cuida do branco, sim? Vejam essa característica que não é ambíguo, né? Falar do índio em si como ser natural. Por quê? Porque o índio que aqui se glorifica é o índio que é submisso ao branco, sim? Bom, aqui tem, sim, alguns exemplos do que seria a poesia lírica de Tomás Antônio Gonzaga, que ele assinava sob o pseudônimo de Dirceu, sim? Dá para ver que estão as características, sim, do natural, do pastoril, do bucólico, sim? Mas passamos. O arcadismo e a Inconfidência Mineira são acontecimentos que são correlativos e que significam muito para o Brasil, sim? A descoberta do ouro nas Minas Gerais deslocou para o Sudeste o desenvolvimento urbano brasileiro no século XVIII. A produção cultural, que no século anterior acontecia principalmente na Bahia e em Pernambuco, passa a se concentrar na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, a mais próspera da região, sim? Tudo isso, então, a partir desse momento, a produção artística vai surgir aí na Minas Gerais. Sim, vamos nos deslocar do que seria o litoral brasileiro. E é daí que começam esses ideais de revolta, de produção arcaica e também de independência, sim? E aqui eu mostro, aqui não tenho o som, mas para que vocês conheçam o que foi produzido dentro do que seria o arcadismo brasileiro, sim? O hino nacional brasileiro. E eu quero que vocês analisem a letra do hino para ver todas essas características que eu nomeei anteriormente, vão achar, sim? Tudo que tem a ver com o iluminismo e o arcadismo brasileiro, sim? O hino nacional é um exemplo disso, sim?